Existe um fluxo de recursos no mundo que vai produzindo ciclos, não só ciclos de alta e baixa em certos mercados, mas também favorece mercados, favorece alguns mercados e desfavorece outros mercados. Só para vocês terem uma ideia do que aconteceu nas últimas décadas, né? Muita gente está chegando agora na Bolsa de Valores, ou no mercado, né, financeiro para especular, para investir, talvez não tenha esse conhecimento ou não tenha essa memória. Nós tivemos no início dos anos 2000 uma alta fortíssima no mercado brasileiro. A moeda brasileira se valorizou, né, o real se valorizou em relação a outras moedas, especialmente o dólar. Nós tratamos aqui o dólar como a reserva de valor global, né, em termos de moeda. E essa é uma vantagem gigantesca para o dólar norte-americano e para os Estados Unidos, por tabela. E nós tivemos, né, por conta de um ciclo de alta nas commodities, um favorecimento do mercado brasileiro. Então, vejam que muita gente, quando discute ciclos de alta num país, atribui muito a governantes ou políticas desenvolvidas, né? Claro que isso tem um peso também, mas quando há um fluxo muito forte para um país, independentemente, né, de acertos ou erros de governos, esses países podem ser muito beneficiados ou muito prejudicados, se esse fluxo é negativo. Então, nós tivemos, né, por conta de uma globalização maior, de um arranjo, né, que era muito positivo para os negócios, China produzindo bens, oferecendo aí custos muito baixos para as empresas, economia chinesa crescendo, empresas migrando de países desenvolvidos para países em desenvolvimento, especialmente a China. China saindo de uma economia que era mais ou menos, né, em termos de PIB per capita, como o Sudão. Para vocês terem uma ideia, em meados da década de 90, a China tinha um PIB per capita que era 15% do PIB per capita brasileiro. E a economia chinesa crescendo, nós tivemos aí um país gigantesco, mais de 1 bilhão de habitantes, a demanda por commodities crescendo, né? Uma das coisas legais do mercado de commodities em relação a outros mercados, como o mercado de ações, é que commodity é uma coisa mais simples, né, Guto? É oferta e demanda. Então, como existe usualmente uma limitação em termos de oferta, a oferta ela aumenta de forma lenta, né, e gradual na maior parte dos casos, ou às vezes até diminui, dependendo da commodity, a demanda é que vai determinar o preço. Com a China crescendo e demandando muitas commodities, você teve países como o Brasil sendo beneficiados. Basicamente, o Brasil faz o quê? O Brasil exporta minério de ferro e soja, né? Basicamente. Tem algumas outras commodities, mas esses são os dois principais. Estou errado, Guto? Não. Nesse período, realmente, a gente teve um momento de ouro, né? Esse período que você falou. Acho que o governo teve assim, uma oportunidade de dar uma virada no país, infelizmente não foi o que aconteceu, mas realmente a gente teve uma demanda muito grande por soja, né? O minério de ferro por consequência. Por que nós exportamos bem minério de ferro, né? Porque o nosso minério de ferro tem baixo resíduo, né? Então na hora que ele chega lá na usina, ele produz pouco lixo, vamos dizer assim, e a Vale hoje é a mais barata extração que existe no mercado. A soja, por outro lado, nos últimos 20, ou melhor, nos últimos 30 anos, teve uma evolução fantástica no Brasil, um crescimento enorme, tanto em termos de tecnologia, de produtividade, de custo, enfim. É um conjunto completo. E nós conseguimos, quando plantava soja, plantei soja até início dos anos 2000, mas antes disso, né, na década de 90, a gente falava que existia uma perspectiva que a gente ia alcançar os americanos, né? E eu falei, esses caras estão loucos, pô. Os americanos produzem quase 300 milhões, na época 240, 250 milhões de toneladas de milho. A gente tem que somar tudo que a gente produz no Brasil de grãos para conseguir chegar aí a 80, 90 ou 100 milhões. E hoje o Brasil é o maior exportador e maior produtor de soja do mundo, né? E a gente está vendo aí a demanda aumentando pelos americanos, pelos chineses, e hoje nós não temos soja no Brasil. Nós já vamos chegar lá. Antes a gente está fazendo essa
essa recuperação histórica aí para vocês entenderem como esse entendimento do fluxo é importante. E aí nós tivemos, né, uma China crescendo, na virada aí do milênio, a China já tinha aí 40%, 50% do PIB per capita em relação ao Brasil, isso foi subindo. Só em 2018 a China foi alcançar o mesmo PIB per capita que nós temos no Brasil. Então muito se fala do crescimento chinês, mas pouco se fala do quanto a base era baixa, né? Depois de décadas de um comunismo que destruiu o país. Mas enfim, esse primeiro ciclo de alta das commodities, eu creio que ele se encerrou de fato na crise, né, que nós tivemos entre 2007 e 2008, com o crash das bolsas. Nós tivemos uma época de exuberância em termos de crédito e a partir, né, de um excesso em termos de endividamento, inclusive um endividamento de baixa qualidade, isso meio que acabou com a festa, e acabar com a festa significa menos crédito para o resto do mundo e uma correção em relação aos excessos do ciclo anterior, que é o usual, né, em termos de ciclos financeiros, não é isso, Ulrich? Exatamente. A gente, quando avalia o ciclo de 2000 até ali 2008, assim, especialmente os indicadores das commodities industriais, aquelas que são usadas no crescimento econômico, o minério de ferro, aço, eles explodiram de preço, especialmente lá em 2008, até acabar chegando a crise com a quebra do banco Lehman Brothers, e aí elas despencaram de preço. Mas a gente viu justamente esse forte crescimento puxado pela China. Eu lembro na época, meu pai trabalhava, no começo da década de 2000, meu pai trabalhava na área de siderúrgica no Brasil, e as estatísticas ao longo desses anos do consumo da China eram absolutamente surreais. Por exemplo, no setor de siderurgia, a China adicionava a toda a sua capacidade instalada anualmente o equivalente a toda a capacidade instalada do Brasil. Siderurgia, ou seja, a cada ano a China adicionava um Brasil na sua capacidade produtiva de aço. Teve uma estatística assombrosa que eu lembro ter lido, que num período de 8 anos, que eu acho que foi de 2000 até 2008, a China consumiu mais cimento do que em 100 anos nos Estados Unidos. Exatamente. Exatamente. Então a gente viu esse ciclo de commodities foi muito forte. E aí, claro, né, siderurgia em alta, crescimento em alta, siderurgia em alta, minério de ferro em alta, que é o que a gente viu a Vale, especialmente, se beneficiando bastante naquele ciclo. Mas agora a gente parece estar retomando esse ciclo, até olhando para o minério de ferro, né? Eu não sei se o Gu também acompanha as hard commodities, né? A gente já vai chegar lá, eu só queria fazer essa recuperação histórica, porque o que aconteceu? Depois de 2008, acabou acontecendo um refluxo. Os recursos saindo de países emergentes, inclusive China, e voltando para países envolvidos, especialmente os Estados Unidos. Nós tivemos, né, uma recuperação maior nos Estados Unidos, até pela capacidade dos americanos imprimirem dólares, né, e não outras moedas, e dólar é aceito em qualquer lugar do mundo. E, ao mesmo tempo, nós tivemos um efeito político, porque essa transferência de empregos, especialmente empregos de classe média dos Estados Unidos e Europa para a China, criou uma situação política muito favorável a figuras como Trump, né, que vieram com a tese de America First. Vocês lembram que depois de um primeiro momento, né, que Obama foi eleito, ele em seguida perdeu o Congresso, então houve uma ressurgência dessa tese nacionalista, digamos assim, que foi coroada com a eleição de Trump em 2016, diminuindo, né, aí a facilidade de comércio internacional, num movimento, de certa forma, antiglobalista, que favoreceu muito os Estados Unidos. E acelerou essa alta, 2016, até tivemos uma mini crise na China, se vocês se lembram, 2015, 2016, né? E nós tivemos, durante esse tempo, o S&P subindo bem mais. Na verdade, se pegar aí papéis emergentes, mesmo papéis chineses ou Brasil, a gente vai ver um movimento lateral para descendente, né? Foi mais de 10 anos aí perdidos para o Brasil. Nós temos que lembrar que, em termos reais, a Bolsa Brasileira está muito longe do topo histórico, né, que foi produzido lá em 2008. Agora, né, com esse movimento parece que chegando ao final, até representado aí pela saída de Trump do poder,
nós temos uma expectativa de retomada desse processo globalizante, né? Uma facilitação do comércio global, o que pode ser favorável novamente para o surgimento de um novo ciclo de commodities, né?